Amados irmãos, vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Pastor Stanek, pregador do Mato, em mais uma exposição bíblica, segundo o livro do profeta Samuel, capítulo 12. Terminamos o capítulo 11. Davi resolveu seu problema, né? Seu pecado, incubou o pecado de uma forma que, para ele, incubou aí, vida que segue. Os empecilhos foram tirados, abafado o pecado e bola para frente, vamos para frente, porque atrás vem gente, diz o ditado. E vida que segue, a barra tá limpa, vamos embora. E Davi vai seguindo a sua vida. Joabe está lá guerreando contra os amonitas, e Davi está lá, está com a mulher do falecido Urias. Perdeu 2 valentes, Urias e Eriã, 2 valentes, contado nos 37, mas vida que segue. Vamos tocar o barco. Vamos entrar no capítulo 12, do versículo 1 ao 4. Diz que o profeta Natan veio a Davi. O profeta Natan veio a Davi. Veio contar uma história a Davi. Mas eu quero ressaltar a história, porque você que está me ouvindo já conhece a história que Natan contou a Davi. Já conhece. Eu quero partir para aplicações. Eu quero falar do tempo. Eu não posso deixar de falar do tempo. O tempo que é um instrumento de Deus. O tempo trabalha para Deus. Quanto tempo depois do pecado de Davi é que Natan veio? Para trazer a consciência, ou melhor, trazer a Davi a razão. Quanto tempo depois? O próprio texto nos diz quanto tempo depois. Olha só. 9 meses. 9 meses, pode ter sido 1 ou 2 dias. No próprio texto diz. Olha só. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Então o menino já tinha nascido. Certo? O menino já tinha nascido. Aí nós estamos vendo aqui no versículo 14, que está lá na frente do próprio texto. Depois que Natan foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. Versículo 15. Versículo 18. 7 dias depois, a criança morreu. Então a criança nasceu, gente. A criança nasceu. Aí o profeta chega. Nasceu saudável. Nasceu saudável. A criança não nasceu doente. Nasceu saudável. E 7 dias depois, morre. O profeta vai embora. E a sentença: a criança, Deus te perdoou, mas o menino morrerá. O menino vai morrer. Então o tempo é muito importante. 9 meses depois, e talvez 1 ou 2 ou 3 dias, é que o profeta vai, depois que a criança nasceu, que o profeta vai à casa de Davi, ao palácio. É bom nós prestarmos atenção nisso, porque Deus não usa o tempo como o homem. Deus não vê o tempo, não trabalha no tempo como o homem trabalha. Esse é um ponto muito importante que eu preciso destacar. Versículo 18. 7 dias depois, a criança morreu. Vamos voltar lá no Éden, porque a gente está falando de tempo. Olha só o que Deus disse para Adão. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Morrerás. Eu já estava falando para o homem e para a mulher. Mas olha a artimanha de Satanás. Olha como é que ele trabalha com a artimanha. Tão cruel, como diz o hino. Ele nos ataca com astúcias tão cruéis. Olha o que Deus disse: no dia que comer, morre. Aí ele diz assim: Deus sabe. Versículos Gênesis 3, 5. Eu li o 2,17, onde Deus fala: no dia que comer, morrerá. 3,5 no ato da tentação. Deus sabe que no dia que dela comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal.
Quer dizer, em vez de morrer, vocês vão ser beneficiados, vocês vão ver como Deus conheceu o bem e o mal. Aí eu faço uma, não sei se é analogia, mas vamos lá no Éden. Eva escuta isso de Satanás, pega a fruta e come. E Adão está olhando para Eva com os olhos estatalados. Vai cair, vai morrer, vai cair, vai morrer. E o tempo vai passando e nada de Eva cair, nada de Eva morrer. E ela, comi e não morri, toma aí. E Adão comeu também da fruta. Olha só. E foram todos os dias que Adão viveu 930 anos e morreu. Cumpriu a palavra do Senhor ou não cumpriu? Foi criado no paraíso para viver eternamente. Mas, como Deus não cobrou Davi nos dias que ele pecou, Deus também não matou Adão no ato do pecado. Mas as consequências, ele sofreu, Eva sofreu, e nós sofremos até hoje pelas consequências. 2 Pedro 3,8. Mas vós, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, para o Senhor, Adão morreu no mesmo dia. Para o Senhor, ele cobrou o pecado de Davi no mesmo dia, tanto faz. Um dia para ele é como 1000 anos, 1000 anos para ele é como um dia. Certo é que ele é o justo juiz. Então nós precisamos prestar atenção no modo que Deus vê o tempo. Não é como nós. Tem muita gente comendo, porque o outro comeu e não morreu. E nós tendemos a nos espelhar no outro. Olha lá, comeu e não morreu, vou comer também. Você não tem que comer. Não tem que comer porque, às vezes, quase sempre, pior do que morrer é viver com as consequências do pecado. Como Adão e Eva viveu, e como tem muita gente vivendo, e como Davi viveu. A espada não se apartará da tua casa. A primeira sentença do pecado é: não prosperará. Aquele que encobre a sua transgressão não prosperará. É a primeira sentença. É o irmão que não consegue prosperar nem por nada na igreja. Você fica olhando, tenta encaixar ele em algum lugar e não entra, não encaixa. Está escrito: não prosperará o que encobre as suas transgressões. O que confessa e deixa, alcança misericórdia. Mas o que encobre, não prosperará. E o espelho de Deus é a santidade. Mas o homem tende a usar o espelho de Satanás. A tentação. O engodo. Olha lá, rapaz. Fulano está fazendo, está todo mundo fazendo, está todo mundo indo. Você não é todo mundo, eu não sou todo mundo, nós não somos todo mundo. Nós fomos chamados para ser santo em toda a nossa maneira de viver. E às vezes o pecado afeta de uma forma direta a nossa família. Vamos ver algumas pessoas que ficaram leprosos na Bíblia como sentença de Deus. E isso afetaria toda a sua família, descendência. Isso é muito grave. Um só pecador destrói muitos bens, diz a Bíblia. É muito grave a tua família ficar sofrendo, estagnada, não prospera, por causa do teu pecado. Ou por causa do meu pecado. Um só pecador destrói muitos bens. Aos Hebreus, capítulo 2, versículo 2, toda transgressão
e desobediência, recebeu a justa retribuição. E vai receber. Todo pecado tem uma justa retribuição. Tem uma sentença do justo juiz. Mas o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Purifica. Mas não nos anula a sentença, o preço que tem que ser pago, que tem que sofrer na carne. Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte. Mas Deus vai agir no tempo dele, por causa de um atributo moral que ele tem, se chama misericórdia. E a gente quer ver Deus cobrar, quer ver a pessoa sofrer, quer ver a pessoa pagar, e não vai ver. E não vai ver, não vai ver. Não, na maioria das vezes, não vai ver. Às vezes, Deus nos permite ver, e às vezes Deus cobra, quando o camarada está velho, já idoso, ou na metade da vida. Aí Deus cobra. Ele é o justo juiz. A sentença, 1000 anos para ele é como um dia. O justo será punido aqui, nesta terra. Então nós precisamos vencer o pecado. Porque todo pecado tem uma justa retribuição. E se pecar, confessar e deixar para alcançar a misericórdia. Às vezes o pecado é tão terrível que a pessoa vai para a cadeia. Ou se eu confessar, eu morro. Se Deus permitir, às vezes é melhor morrer do que viver com a consciência pesada. Do que viver com as consequências do pecado. Falar é fácil, né, pastor? É. Falar é fácil. Mas é a realidade. Eu não gravo exposição bíblica para ficar de mimimi. Não, tem que falar a verdade. Dói, mas cura. Aí Deus tem um atributo moral que é a misericórdia, mas também não duela com o seu caráter, que também tem um atributo moral que é a justiça. Estamos caminhando para a noite. Amanhã vai amanhecer. Para muitos o sol da justiça e para outros o sol do juízo. Porque Deus não duela com o seu caráter. Ele perdoa, mas cobra. E falando de tempo, eu estou falando da misericórdia porque Deus dá um tempo para o homem se arrepender. Isso que ele diz: arrependei-vos e convertei-vos. Quem está roubando, para de roubar. Quem está matando, para de matar. A gente mata até com a língua, né? A língua é um instrumento mortal. E mata. Na língua está o poder da vida e da morte. Tem gente que não mata, mas entrega outra morte. É cúmplice. Tem um preço a pagar. Então arrependei-vos e convertei-vos. É isso que João fala quando ele vai introduzir o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e preparar o caminho. Então Deus dá um tempo para o homem se arrepender, se converter. E o pecado às vezes caleja. Virou um calo. Isso aqui é só um calo. Aí a pessoa se acostuma com ele e começa, já convive naturalmente, como se nada tivesse acontecendo. Às vezes muda de lugar, muda de estado, de igreja, mas a orientação bíblica é o homem ir lá onde ele caiu, confessar o seu pecado, se caso ele quiser mudar de igreja, se consertar, se arrepender, se converter, para depois ir para frente. Não adianta ir para frente e deixar o troço fedendo lá não, porque vai feder. Não tem como. Não tem como esconder de Deus. Não tem como. Mas cedo ou mais tarde, o profeta Natan vai bater na sua porta. Pode escrever. Olha só, se falando do tempo.
Passou 9 meses, até que Deus enviou o profeta Natan. Para Deus, mesmo dia. Para ele não tem tempo. Deus está lá no futuro. Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Vou pegar aqui outro rei que estava passeando no palácio, como Davi quando pecou. E ele recebeu um conselho do profeta Daniel. Antes dele passear no palácio, dele andar no palácio. E dizer, olha, a grande Babilônia que eu construí. Antes disso, Deus deu a ele um sonho, deu a interpretação para o profeta Daniel. E o profeta Daniel falou, meu amigo, ó rei, portanto, ó rei, aceita o meu conselho. Isso serve para muita gente que está me ouvindo. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho. Renuncia os teus pecados e a tua maldade. Pratica a justiça e tenha compaixão dos necessitados. Talvez, então, continues a viver em paz. Ele viu aquela árvore frondosa, Daniel disse que era ele, que seria cortado. Continuou. O mesmo Nabucodonosor. Continuou. Não se arrependeu, não se converteu, não mudou de direção, continuou oprimindo os necessitados, continuou pecando, não praticou a justiça. Mas o profeta tentou chamá-lo à razão. Outro ponto importante que nós queremos destacar, além do tempo, é o ouvir. Ouve, ó rei. Ouve. O meu povo tem ouvidos, mas não ouvem. Quem tem ouvido, ouve o que o Espírito diz à igreja. Lembra da parábola do rico e o pobre, o mendigo Lázaro? Pois é. Deixa, Senhor. Deixa eu ir lá. Deixa eu ir lá avisar os meus irmãos, a minha família. O que foi dito para ele? Não, eles têm Abraão, eles têm Moisés e os profetas. Se eles não dão ouvido a Moisés e os profetas. Amados, principalmente a igreja, tem muitas coisas que hoje já não é mais pecado. O povo tem ouvido, mas não ouve. Ouve, ó rei, aceita o meu conselho, renuncia os teus pecados. A tua maldade, pratica a justiça. Tenha compaixão dos necessitados. Ouve, ó jovem, os meus conselhos. Para de praticar lascívia. O que é isso, pastor? É o jovem desfrutar de uma moça sem estar casado com ela. Beijar na boca, abraçar, passar a mão. É o sexo oral. O que estão fazendo hoje dizem que não é mais pecado. Mas o nome é sexo. E se chama fornicação. Ouve, meu irmão, os meus conselhos. Larga essa mulher que não é a sua. Como eu disse na exposição passada, sai da janela, varão. Da janela da pornografia. Aquela janela das redes sociais que te dominam, que te levam ao pecado. Feliz é o homem que não para no caminho dos pecadores. Nabucodonosor ouviu? Nabucodonosor não ouviu. E Deus usou o seu atributo moral, chamado misericórdia? Usou. Os dias vão passando, meses. Daniel brefou. O profeta Daniel brefou dessa vez. Vai se cumprir, não. Um ano. Um ano. Um ano. A gente tem que vigiar. Um ano se passou. Um ano se passou. 12 meses depois, quando o rei estava andando no terraço do palácio real de Babilônia, disse: acaso não é esta grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com o meu enorme poder, para a glória da minha majestade? Eu estou dando ênfase na vaidade, no exagero. Olha só.
meu poder, para minha majestade. Rapaz, o que Deus tinha dito para ele? Ele era uma árvore frondosa. E ao cabo de 12 meses, está ele passeando lá e falando, se gloriando. Não deu glória a Deus. E o que acontece? Nabucodonosor, quase imperador, rei da Babilônia, vai pastar com os animais. Sai o espírito de homem, entra um espírito de animal, as unhas crescem, cresce pelo, ele vai pastar com os animais. Ele vai ser molhado pelo sereno do campo, vai virar um monstro, um bicho, durante o tempo determinado por Deus, 7 anos, 7 tempos, como foi dito pelo profeta Daniel. Então, o tempo, meu irmão, minha irmã, não abuse da misericórdia de Deus, meu jovem, não abuse. O tempo que Deus está te dando é para você se consertar, se arrepender, se converter, as consequências virão. O preço vai ser pago. Você não se arrependeu, não se converteu, não vai alcançar a misericórdia, não vai. Tem muita gente pastando, né? Não foi só Nabucodonosor que pastou, não. Tem muita gente pastando por causa do pecado. Como Nabucodonosor foi tirado do seu palácio real. Muita gente tem sido tirado da igreja, do templo, do meio dos príncipes, dos eleitos, para pastar. Alguns viraram mendigo. Outra vez um evangelista passou por um mendigo. Olha que vontade que eu tenho de sair dessa vida. Mas os demônios não deixam. O evangelista não pode fazer nada. Porque está pastando por um tempo determinado por Deus. Quantas pessoas estão disciplinadas da igreja por causa do pecado? E não conseguem voltar e não vão voltar. Porque tem um tempo determinado por Deus. Até que pague os seus pecados. Mas brincaram 1 ano, 2 anos. E daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Não tira? Não se arrepende, não se converte não para ver. Deus tirou o imperador do palácio e botou ele para pastar com os animais. Quantos e quantas viraram mendigo? Drogados? Que quiseram brincar com o pecado. Não se arrependeram e não se converteram. E acharam que ficariam na comunhão da igreja. Sendo que aquele que usa de engano não permanece na casa do Senhor. Tem muitos adúlteros. Moças, rapazes, varão, mulheres, em adultério. Como Davi. Eita. A mensagem é: arrependei-vos e convertei-vos. Ah, mas pastor, disseram para mim que sexo oral não é pecado. Não é tem essa turma com essa ideia. Sexo anal, sexo oral não é pecado. Eu já ouvi. E ouço, de vez em quando a gente ouve. Mas é problema de quem está falando e fazendo. As consequências virão se não se arrepender e não se converter. É pecado, é sexo, é pecado. E tem um preço a ser pago. E para alcançar a misericórdia é preciso confessar e deixar. Quantas pessoas que estão casadas, jovens que casaram e praticaram sexo antes do casamento, estão incubados, achando que estão incubados, mas não prosperam na igreja. Graças a Deus, algum tempo atrás a gente viu alguns tomando a decisão de se consertar com Deus. Tiveram relação sexual antes do casamento, não falaram para ninguém, casaram-se, mas a consciência pesou e eles se consertaram com Deus e vão prosperar. Agora tem muito casalzinho que
não vai prosperar. E a conta vai chegar. Depois, por que fulano saiu da igreja, gente? Porque eu não estou entendendo nada. Vai pastar. Vai pastar. Vai ser igual Sansão. Eu vou levantar e vai ser como das outras vezes. Não, meu amigo, o Espírito Santo saiu de você. Você lembra o Espírito Santo? O Espírito de Deus, ele foi com Sansão. Ele pecou, não se arrependeu, continuou com a força. Foi, até o ponto que Deus disse, basta! Levantar-me-ei, será como das outras vezes. Cadê a força para arrebentar as cordas? Cadê o Espírito Santo? Que dá graça ao homem, que não deixa o inimigo amarrar ele. Como tem muita gente que era membro da igreja, mas não se consertou o espírito sal dele, foi amarrado pela cachaça, pela maconha, pela prostituição. Brinca. Dá um tempo para Deus. 1000 anos é como um dia. 9 meses depois, o profeta foi até Davi. Então Deus determinou, Nabucodonosor vai pastar 7 anos. Vamos ver outro camarada na Bíblia. Há 38 anos, aleijado, paralítico, sem poder andar, deitado numa cama. Quanto tempo, pastor? Há 38 anos. Doente. Com quanto tempo ele pecou contra Deus? Não sei. Pastor, por que está dizendo que foi pecado? Porque Jesus disse. Mais tarde, Jesus encontrou-o no templo. Ele disse, agora que estás curado, deixa de pecar, para que não aconteça alguma coisa ainda pior. Foi Jesus que disse que era pecado, não sou eu que estou dizendo não. Deixa de pecar para que não te aconteça coisa pior. 38 anos num leito, pagando, sofrendo as consequências do pecado. 38 anos. Quantos anos ele tinha? Com quantos anos ele pecou? Não sei. Eu sei que a consequência foi essa. Então, por causa do atributo moral de Deus, que é a misericórdia, ele envia profetas. E eu estou sendo profeta aqui nesse momento para você. Deus envia profetas. E o profeta chama a razão. Só que talvez você vai fazer comigo. Certa vez eu chamei uma pessoa à razão, como profeta de Deus, e a pessoa veio bravo. Eu falei, você veio me apedrejar? Veio me apedrejar, como fizeram com os profetas no passado? Não, que é isso? Não, porque você está me apedrejando com palavras. E é isso que faziam com os profetas no passado, como muitos farão comigo. Apedrejava mesmo. Então Natan contou a história de Davi. Natan contou a história de Davi. Então, Davi, ele tinha uma coisa boa com ele. Ele ouvia. Ele ouvia. E tem gente que vai me ouvir e vai falar, isso é para fulano, tá vendo? Vai aplicar para o outro. Não vai, o pecado dele já virou um calo. Mas vai pastar. Se não der crédito à voz do Senhor. Davi ouvia. Vamos ver na Bíblia outros reis, até mesmo que temeram a Deus, que não ouviam. Profetas foram apedrejados, cerrados ao meio, porque falavam do que eu estou falando aqui nesse momento. Chamavam os homens à razão. Vamos destacar aqui um rei temente a Deus. O cara temente a Deus. Depois ficou velho. O auge, o topo, é um perigo para o homem. Falei de 2 que passeou no palácio, Davi e Nabucodonosor. É um perigo. Olha só o que o rei fez. O rei Asa, 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 10. Porém Asa se indignou contra o vidente e lançou na casa do tronco, porque estava enfurecido contra ele. E por causa disto também Asa, no mesmo tempo, oprimiu alguns do povo.
O profeta foi lá chamar ele a razão. Rapaz, o que você fez? O que você foi arrumar? Ela ficou bravo. Tem muita gente brava aí. Tem muita gente nessa situação. Tem muita gente que matou, não confessou. Tem muita gente que está em adultério, está ouvindo essa mensagem. Ninguém viu, ninguém sabe, está tudo certo. O problema do pecado é o escândalo, eu já ouvi falar isso. Se não teve escândalo, está tudo certo, gente. Provérbios 28:13, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Tendemos só a ouvir o que é conveniente a nós. O que não é, não queremos nem ouvir. Esse é um problema do crente de todas as épocas, ouvir. Tem ouvidos, mas não ouve. Está na igreja, o pastor está lá falando, trazendo à memória, especificando como é, trazendo as leis, e está em transgressão, mas não ouve. Não ouve. Nós temos a crença que nós somos justos. Só o outro que peca. Nós não. Aí vamos ver do versículo 5 ao 6 a sentença do justo Davi. Então Davi se encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã, juro pelo Senhor, que o homem que fez isto merece a morte e deve pagar 4 vezes mais pelo preço do cordeiro, porquanto agiu sem misericórdia. E aí o profeta diz, esse homem é tu, Davi. Então nós queremos sempre estar nos justificando a si mesmo. Olha só o que Jesus disse em Lucas 16:15. E ele lhes disse, vocês são os que se justificam a si mesmos, aos olhos dos homens, mas Deus conhece os corações de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Quantos homens e mulheres que ouviram a voz de Jesus, chamando a razão, mas vão ignorar. Olha o que está escrito, ó. Quem se divorciar da sua mulher e casar com outra mulher, estará cometendo adultério. E o que se casar com uma mulher divorciada do seu marido, estará cometendo adultério. Então está cheio de adúltero aí. O divórcio já não é mais pecado, já não é mais errado. Na lei dos homens. A Jesus deixou claro aqui. Essa sedição de Davi por mulher, que vai derrubar ele, vai derrubar Salomão depois. Lá no princípio, deixará pai e mãe unir-se-á a sua mulher. Os prazeres e as riquezas não satisfazem. Eu esqueci como é que está lá no título de Eclesiastes 2. Já esqueci como é que está escrito. Tem uma tradução lá que fala, da introdução. Que Salomão diz, juntei para mim, fiz para mim 1000 mulheres. Estou morrendo satisfeito. Não, ele disse, tudo é vaidade, quer dizer, vão oco vazio. Então Jesus deixa claro aqui a situação do divórcio. A única porta aberta é no sentido de fornicação. É quando duas pessoas estão tendo relação sexual, mas não são casadas. Aí pode se separar e casar. Não são casadas. Agora o casado no papel, perante Deus e perante os homens, as autoridades, quem casar com essa mulher divorciada está em adultério. Quem casar com esse homem divorciado está em adultério. Aí vem uma renca e diz, mas que tem que viver com a tralha que me bate, que não sei o que não... A Bíblia diz que a mulher sábia, ela ganha um marido sem palavras. E existem 2 opções que Deus dá para o homem e para a mulher. Quando a mulher é uma mulher de oração, de jejum. Quando o homem é um homem de oração, de jejum. Aí existem 2 opções para esse cônjuge. Ou se conserta para viver uma vida a 2 com a sua esposa ou com o seu marido, ou então Deus recolhe. Te dá a oportunidade de você casar
legalmente, de novo. Porque a única chance que tem para se casar de novo é quando a morte vos separa. É isso aí. E não tem outra saída, não tem a tangente, não tem. Olha o que Paulo disse. Se porém ele se casar, não, se porém ela se separar, que não se case, ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se divorcie da sua esposa. 1 Coríntios 7:11. Mas essa é uma verdade que todos os profetas que quiser falar sobre essa verdade vai sofrer muito. Está escurecendo aqui no mato, ó. O bicho já começou a cantar, meu rosto já está sumindo, mas vamos continuar aqui. Versículo 8 a 13. Esse homem da história é você, Davi. Aí Deus vai dizer, te dei casa, te dei mulher. Se isso fosse pouco, te daria mais. Por que você matou Urias para ficar com a sua mulher? Desprezou a minha palavra. Aí a sentença. A espada não sairá da sua casa, farei com que se deite com as suas esposas. Você fez em oculto, mas eu farei à vista de todos. Todo mundo vai ver. Agora, por que Davi é chamado homem segundo o coração de Deus? Eu vou dar meu ponto de vista aqui, por que Davi é o homem segundo o coração de Deus. Porque ele diz, eu pequei. Eu pequei contra o Senhor. Ele não vai querer bater no profeta, ele não vai querer matar o profeta. Ele vai dizer, eu pequei contra o Senhor. Versículo 13. Eu pequei. Ele não quis bater no profeta, não quis se vingar da mulher, não quis se justificar, não quis terceirizar o pecado. Então, como Deus havia dito, o menino morreu, no versículo 14. Deus não quer que nós vivamos com o fruto do pecado ou do fruto do pecado. Tem muita gente vivendo com o fruto daquilo que roubou, fruto de propina, levando fácil, não se contentando com o seu soldo. Cuidado, precisamos acordar. Versículo 15. Depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher dera a Urias. A menina adoeceu e morreu. Aí Davi escreve o Salmo 51, depois dá uma olhada no Salmo 51. É um salmo de arrependimento, a gente vê que realmente ele se arrepende no Salmo 51. Versículo 16 ao 19. A luta de Davi pela criança, nós já conhecemos. Ele vai lutar, ele vai orar, ele vai jejuar. E depois que a criança morre, aí nós vamos ver outras pessoas lutando. Moisés pedindo para Deus, deixa eu entrar na terra, deixa eu entrar nessa boa terra. Deus diz, basta, não quero que se fale mais nisso. O profeta Samuel orando por Saul e Deus diz, não, basta, a sentença já foi dada e acabou. Então, a sentença foi dada que o menino ia morrer, mas Davi, quem sabe Deus não vai ter misericórdia. Ficou deitado no chão, na poeira, e não comeu. E foram 7 dias de tribulação até que o menino realmente morreu. O menino morreu, aí ele se levanta, se lava, come, bebe, os servos. Mas o que aconteceu? A gente estava com medo de se dar uma loucura. Ele vê os servos cochichando, o menino morreu. Então me dá comida. Lavou o rosto, comeu, bebeu. Ué, mas enquanto o menino estava vivo, você... Não, mas enquanto a vida, a esperança. Eu estava vendo se talvez Deus tivesse misericórdia. Enfim. Aí do versículo 20 ao 23. Versículo 24. Depois Davi consolou sua mulher Betseba e deitou-se com ela. E teve um menino, a quem deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Davi consola a mulher pela morte do seu filho e deita com ela de novo. E agora nasce Salomão. Sabe qual era o nome de Salomão? O nome que o profeta Natã deu a Salomão, que tem um significado. G de dias, que quer dizer amado do Senhor. Então G de dias
Não é que o nome dele seria Gedidias, seria Salomão. Gedidias queria dizer amado do Senhor. O Senhor amou esse menino. Aí Joabe vence a Rabá, a capital dos Amonitas, e chama Davi para não tomar a honra pelaquela guerra. Davi vai lá e tira a coroa do rei, bota na sua cabeça e acaba a guerra e volta para o palácio. E faz daqueles homens, Davi está virado com aqueles amonitas, fez deles trabalhar em serra, picaretas, machado, fabricação de tijolo. E Davi fez assim com todas as cidades dos amonitas, depois voltou com todo o seu exército para Jerusalém. Amados, que Deus vos abençoe. Ficou escuro, meu rosto já está sumindo, mas terminamos a exposição com a graça de Deus. Aquele abraço e até a próxima, se o Senhor nos permitir.